primeiro dia, começamos a falar sobre as barreiras para a evangelização por meio de relacionamentos. Falamos sobre vencer barreiras. Falamos ontem sobre como transformar relacionamentos comuns em relacionamentos discipuladores. E hoje pela manhã, nesse domingo que é dia do amigo, nós fomos desafiados como homens e mulheres transformados por Jesus a levarmos a transformação do amor de Cristo aonde quer que estejamos. Nesta noite gostaria de encerrar esta série de encontros com os irmãos, os convidando para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Jesus nos ensina sobre uma vida de multiplicação. Ser discípulo de Jesus é estar disposto a fazer novos discípulos, é multiplicar a graça, é multiplicar o amor. E quando juntos olharemos para Marcos capítulo 2, em especial dos versos de 1 a 5, quero tirar junto com os irmãos preciosas lições, onde neste tempo estamos sendo incentivados a compartilharmos o amor de Deus por meio dos nossos relacionamentos. É bom lembrarmos o contexto desse texto, do capítulo 2. No capítulo 1 de Marcos, nós podemos notar no sábado, depois de Jesus ter convocado os primeiros discípulos, eles vão a uma sinagoga em Cafarnaum e Jesus começa a ensinar, e aqueles que ali estão ficam espantados, porque um homem endemoniado manifesta e Jesus com autoridade, diz o verso 23, ele repreende, ele dá ordens, e aquele homem é liberto pelo poder de Deus, e aqueles que ali estavam ficaram espantados com o poder de Jesus, porque Jesus tinha autoridade, e até mesmo espíritos imundos lhes obedeciam. Mas o texto não para por aí. Eles saíram da sinagoga e Jesus e os seus discípulos então vão à casa de Pedro. E ali se deparam com a sogra de Pedro enferma. Jesus cura aquela mulher. Vai passando o tempo, o sol se põe, e nós vamos notando que os discípulos estão ao lado de Jesus e as pessoas começam a se achegar. E muitos enfermos, pessoas endemoniadas, pessoas perturbadas estão à porta. E diz o verso 34 do capítulo 1 que muitas pessoas foram curadas, muitos foram transformados. E é interessante quando lemos o Evangelho de Marcos, que nós podemos notar dezenas de vezes a palavra logo. Marcos faz questão de mostrar essa dinâmica da vida de Jesus, logo. E nós, quando começamos a ler Marcos, nós vamos vendo esse ministério dinâmico de Jesus. E no dia seguinte, logo cedo, ele já sai para orar. Jesus tinha um tempo com o Pai, e os discípulos então vão ao encontro de Jesus, e ao encontrarem Jesus, logo depois, eles vão às sinagogas pregando, curando enfermos, libertando pessoas, e Jesus se torna um homem extremamente conhecido em toda a região. As pessoas ouviram falar, conheciam os milagres, conheciam quem era Jesus, o que ele estava fazendo, as suas obras, a sua mensagem, uma mensagem de esperança, uma mensagem de poder. Então nós entramos no capítulo 2 de Marcos. Dias depois, Jesus retorna novamente a Cafarnaum. E se você notar, é interessante que Jesus volta e logo correu a notícia que ele estava em casa. Jesus era um homem conhecido. Um texto correlato lá em Mateus 9 diz que ali era a sua própria cidade. É uma expressão interessante porque nos chama a atenção que ali nós podemos entender que era a base de Jesus, um quartel-general. Provavelmente, como segundo alguns historiadores dizem, um lugar mais conveniente devido ser uma cidade centralizada com acesso direto ao mar da Galileia. Então dali Jesus fez a sua base. E Jesus estava em Cafarnaum. Aquele lugar agora estava acontecendo um grande alvoroço. Jesus estava de volta, de tal maneira que em pouco tempo, diz o texto bíblico, não havia mais espaço na casa onde Jesus estava.
O Senhor dos milagres estava de volta. O Senhor estava novamente ali. E imagine, todos querendo aproveitar uma oportunidade de estar com o Mestre. Muitos com o desejo de serem curados, conhecerem a Jesus, obterem uma bênção talvez, ouvirem suas palavras, palavras de consolação, palavras de amor, palavras de perdão. E muitos se achegaram àquele lugar. Diz o verso 2, que eram tantas as pessoas, muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e lhes anunciava a palavra, uma palavra viva, uma palavra que gerava vida, gerava transformação. Mas é interessante que no meio de toda aquela reunião, de todo aquele encontro, de repente acontece algo inesperado. De repente, no meio de toda aquela situação, 4 homens vão ao telhado daquela casa onde Jesus estava, e eles começam a abrir um buraco e fizeram descer no cômodo que Jesus estava, próximo a Jesus, uma maca com um homem paralítico. Aprofundando um pouco mais na história e no contexto geográfico de Cafarnaum, alguns dizem que a maioria das casas tinha uma escada pela lateral que dava acesso ao teto, ao terraço, e sendo esse terraço feito na maioria das vezes de galho, de palha e com barro, era algo fácil de se abrir. Então eles abriram e desceram o paralítico aonde Jesus estava. E eu fico imaginando, irmãos, como foi esta cena. Talvez se nós pudéssemos transportar isso para os nossos dias, alguém começar a chegar aqui na hora do culto, de repente, quando todos nós estamos ouvindo a mensagem, de repente começa a descer alguém do teto. Que situação! Talvez muitos que estavam sentados ali a ouvirem Jesus até ficaram talvez tristes e chateados. Nossa, logo agora, está nos incomodando. Mas ali então chegou aqueles homens. E é interessante que Jesus, meus irmãos, eles viu a fé deles, é a expressão. A fé daqueles homens foi notada por Jesus, e naquela fé Jesus viu o espírito de amor, espírito de cooperação, espírito de compaixão, e principalmente disponibilidade em trabalhar duro, em abrir aquele buraco, descer aquele homem. Vendo-lhes a fé, Jesus operou milagrosamente, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus se agradou da fé daqueles homens e disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E interessante que o primeiro passo para a cura, para a reabilitação completa de qualquer ser humano é o perdão dos pecados. É por isso que Jesus primeiramente diz: os teus pecados estão perdoados. De fato, alguns doutores e escribas não compreendiam isso, mas esta é a grande verdade. Antes de Jesus dizer ao paralítico: levanta, anda, Jesus disse: os seus pecados estão perdoados. Porque nada adiantaria dizer àquele homem: levanta e anda, e ele voltar para casa e continuar vivendo da mesma maneira. E aí Jesus diz a ele: os teus pecados estão perdoados, porque isso era o mais importante. E ora, para que todos saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu te digo: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Que experiência extraordinária nos narra Marcos. Aquele homem então é curado. E agora aquele homem volta para casa não mais como veio, não mais carregado, mas ele volta agora andando, feliz e transformado pelo poder de Jesus. Qual a razão de contar esta história? Quando falamos sobre compartilhar o amor de Deus por meio dos nossos relacionamentos, nós olhamos para esse texto, e aqui nós podemos olhar isso na prática. Nós podemos olhar e enxergar pessoas que demonstraram na prática o amor de Cristo.
Aqui nós temos de maneira clara esse processo acontecendo na íntegra. Meus irmãos, nós podemos notar que Jesus foi claro em nos dar uma missão, quando Ele disse, ide e fazei discípulos. Ele nos ordenou a fazer discípulos, seguidores dEle, e Ele nos deu relacionamentos, pessoas ao nosso redor, as quais nós devemos compartilhar o seu amor, compartilhar o perdão, a graça, e Jesus nos ordenou irmos em busca das ovelhas perdidas. Com esta história nós podemos tirar algumas preciosas lições para a evangelização por meio de relacionamentos. A primeira lição que nós podemos aprender com esse texto, com esses 4 homens, é que quando nós pensamos em compartilhar o amor de Deus por meio de relacionamentos, nós devemos ter muito claro em nossos corações que é necessário estarmos sensíveis às necessidades dos outros. E uma coisa que esse texto nos chama a atenção é justamente isso. Estes 4 homens foram sensíveis à necessidade daquele paralítico. Eu fico a imaginar quantas vezes aquele homem ouviu falar sobre Jesus, quantas vezes ele ouviu testemunhos, e quantas eram as suas necessidades, necessidades físicas, necessidades emocionais, e eu fico até mesmo a imaginar esse homem querendo chegar até Jesus, mas quem o levaria? Quem estaria disposto a levá-lo? Até mesmo ele poderia conhecer alguém mais próximo, que poderia ter sido beneficiado por Cristo, mas a grande questão era, quem iria compadecer-se dele? Mas aqui nós podemos notar que 4 homens estavam sensíveis a levá-lo até Jesus. Afinal, meus irmãos, carregar um homem não é fácil, mas estes 4 homens estavam sensíveis à necessidade desse paralítico. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles conseguiram enxergar que aquele homem estava aflito e exausto. É por isso que Jesus, em Mateus 9,36, diz que vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus é o nosso maior exemplo como estes 4 homens, que nós precisamos estar sensíveis às pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que estão carecendo, pessoas que estão verdadeiramente paralíticas. Há muitas pessoas que estão ao nosso redor, que não são paralíticas talvez na sua forma de se locomover, mas são paralíticas espirituais, estão estagnadas, estão longe de Deus, e se faz necessário que eu e você possamos nos compadecer destas pessoas e levá-las até Jesus. É interessante quando nós pensamos nesse texto, e a Bíblia nos mostra algo, e nos leva a entender isso com mais profundidade, que muitas vezes, quando pensamos em levar alguém a Jesus, levar sozinho não é fácil, mas aqui foram 4 homens. É por isso que existem grupos familiares, porque nós vamos nos unir, nós vamos trabalhar juntos para levar pessoas a Jesus, através dos grupos pequenos, dos grupos familiares. Nós vamos fazer o que cabe a nós fazermos individualmente, mas unidos, nós vamos juntos levarmos pessoas a Cristo. O grupo familiar é para isso. Talvez você diria, pastor, eu não consigo levar alguém a Jesus. Comece a participar de um grupo familiar, e se unindo a esse grupo, você vai ser instrumento de Deus para alcançar pessoas. E quando nós falamos em pessoas paralíticas, nós falamos e nos deparamos todos os dias em nossa sociedade com pessoas sem fé e sem esperança. Esse homem era paralítico, ele não poderia talvez ajudar a si mesmo. Isso nos faz remeter, irmãos, à doutrina da queda do homem. Isso nos faz remeter à doutrina do pecado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, que é clara em nos dizer que o homem por si só, ele não busca a Deus.
E aí nós nos tornamos paralíticos, o homem está afastado de Deus por causa do pecado. É por isso que Deus, no seu imenso amor, enviou a Jesus para buscar e salvar o que se havia perdido. E hoje Jesus nos chama para cumprir essa missão. Agora é conosco. Sou eu, você, somos nós, através do nosso dia a dia. E aí Jesus está nos chamando a termos a mesma sensibilidade que estes 4 homens tiveram, a olhar ao nosso redor e ver pessoas que estão carecendo da graça de Deus. A segunda lição que nós podemos aprender com esse texto, a primeira é que ao compartilhar o amor de Deus por meio de relacionamentos, se faz necessário sermos sensíveis àqueles que estão ao nosso redor. A segunda é que é necessário, irmãos, pagar um preço. Estes homens pagaram um preço. Não basta apenas conhecer. Muitas pessoas conheciam o problema daquele paralítico. Muitas pessoas até mesmo estavam sensibilizadas com aquele paralítico. Mas estes 4 homens não apenas se tornaram sensíveis, mas eles pagaram um preço de levá-lo até Jesus. Às vezes nós até nos sensibilizamos. Não basta apenas saber o problema, mas nós precisamos ir além de saber, nós precisamos sermos cristãos, sermos discípulos de Jesus, e como discípulos de Jesus, nós temos um preço a pagar para levar outras pessoas a Jesus. Talvez o irmão poderia perguntar: pastor, mas quando nós falamos de um preço, Jesus já não pagou o preço na cruz? Sim. Quando falamos da nossa salvação, Jesus já pagou todo o preço. É por isso que nós podemos ouvir maravilhosa graça e falar tanto ao nosso coração, porque a graça de Jesus já nos alcançou. Mas como discípulos de Jesus, nós temos um preço a pagar, o preço da renúncia. O discípulo é alguém que está disposto a deixar tudo e a seguir o Mestre. É por isso que Jesus foi claro: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É interessante essa ordem. Ele não diz tomar a cruz para depois negar a si mesmo e segui-lo. Ele não diz segui-lo para depois negar a si mesmo e tomar a cruz. Mas ele, em primeiro lugar, ele diz: negue-se a si mesmo. Porque, amados irmãos, se nós não negarmos a nós mesmos, nós jamais tomaremos a cruz e nós jamais seguiremos a Jesus. É isso que ele está nos chamando. É por isso que John Stott, ao escrever o seu livro Discípulo Radical, ele afirma: se afirmamos ser cristãos, devemos ser como Cristo. Afinal de contas, ele deu a sua própria vida por nós. E nós podemos resumir isso muito bem em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, poucos de nós lembramos do que diz 1 João 3,16. Nós conhecemos muito bem João 3,16, mas às vezes nós ainda não decoramos e não gravamos 1 João 3,16, que vai dizer: nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. João 3,16 fala do amor de Deus para conosco, mas 1 João 3,16 nos fala daquilo que nós devemos fazer em relação ao nosso próximo. Se nós queremos compartilhar o amor de Deus através de relacionamentos, nós temos um preço a pagar. Estes homens pagaram um preço, o preço do tempo. Para levar aquele homem, tirar ele da sua casa e chegar com ele até Jesus, foi necessário investir tempo. Fazer discípulos, discipular alguém, conquistar alguém para Cristo, é necessário investir tempo. Nós podemos notar que estes 4 homens investiram tempo com o paralítico, tempo para trazê-lo até Jesus,
tempo para buscar uma alternativa para chegar com ele até Cristo. Isso não aconteceu por um acaso, isso houve um planejamento. Estes homens investiram tempo na vida daquele paralítico. E talvez para nós, ter tempo para investir em alguém seja uma das nossas maiores renúncias para este tempo. Todos nós sempre estamos com as nossas agendas lotadas. Nos falta tempo. Às vezes tem nos faltado tempo até mesmo para a nossa família. Nos falta tempo para os filhos. Mas aqui o texto nos ensina que se nós queremos alcançar pessoas através dos relacionamentos, nós precisamos investir tempo com as pessoas que não conhecem a Jesus. A minha e a sua agenda precisa andar em compasso com a agenda de Jesus. A agenda de Jesus tinha tempo para as pessoas que não o conheciam. A agenda de Jesus tinha tempo para homens como Zaqueu. A agenda de Jesus tinha tempo para mulheres como Maria, como Marta. Nós precisamos ajustar a nossa agenda e investir tempo em pessoas que não conhecem a Jesus. A segunda coisa que nos chama a atenção é que eles também investiram força. Investiram tempo, investiram força. Meus irmãos, eu fiquei imaginando enquanto preparava essa mensagem. Eu tive a curiosidade de mais uma vez assistir o filme Jesus. E busquei um filme que eu pudesse ver este fato acontecendo. E eu fiquei olhando aquele filme e esta cena, olhando aqueles homens e vendo quanta força. Estes 4 homens investiram força, energia, para que o paralítico pudesse encontrar com Jesus. Meus irmãos, é impossível pensarmos em alcançar pessoas se nós não investirmos força, energia, tempo nestas pessoas. E aí alguém poderia perguntar: pastor, nós devemos ir até quando? Nós devemos investir até quando? Aí nós lembramos de Jesus lá em João 13, versículo 1. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós precisamos ir até o fim. Nós não podemos desistir, nós não podemos parar. Às vezes nós começamos a trabalhar com uma pessoa, nós começamos a investir tempo, nós começamos a investir naquele relacionamento. Às vezes nós não temos resultados rápidos, e aí nós vamos deixando de orar, nós vamos deixando de prosseguir. Mas esse texto nos ensina que nós precisamos investir tempo e ir até o fim, porque assim foi o exemplo de Jesus. O texto não diz, mas às vezes eu fico a imaginar que eles também investiram recursos, porque alguém teve que pagar o conserto daquela casa. Alguém teve que pagar o conserto daquele telhado. Alguém teve que pagar aquele conserto. E às vezes, irmãos, nós vamos trabalhar com pessoas que nós vamos precisar investir de todas as maneiras em suas vidas para levá-las a Jesus. Compartilhar o amor de Deus por meio de relacionamentos é estar disposto a verdadeiramente investir tempo para levar alguém a Jesus. É ver a necessidade de quem está ao nosso redor, é investir tempo. Mas concluo nesta noite dizendo que é também a oportunidade de presenciar o milagre da transformação. Esse texto nos ensina isso. Meus irmãos, esses 4 homens puderam presenciar e viver o que poucas pessoas tiveram a mesma oportunidade. O fato de ver um paralítico ser totalmente transformado pelo poder de Deus. É por isso que o verso 12 vai nos dizer: então ele se levantou e pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Quando nós começamos a investir em pessoas,
Nós vamos poder logo dizer, como estes homens: nós nunca vimos coisa igual. É por isso que quando nós começamos a ver os resultados da Cristolândia, nós começamos a dizer: nós nunca vimos coisas iguais. Quando nós começamos a ver histórias como nós ouvimos aqui de testemunhos ontem, pessoas que estão sendo alcançadas, transformadas como resultado do investimento da compaixão, do investimento do tempo, nós começamos a presenciar milagres de transformação. Quando nós, como o pastor Ney bem nos ensinou nesta manhã, saímos daqui e entramos no nosso campo missionário e investimos em amor, investimos em compaixão, nós passamos a viver coisas como nós podemos ver narradas nesse texto, nós vamos ficar maravilhados. Depois de saber, eles de fato viveram o ser, e eles viram o fruto do fazer. Esses homens viram o agir de Deus, e eles viram coisas extraordinárias. Meu querido irmão, quero terminar a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você nesta noite, dizendo que quando nós nos colocamos à disposição do Senhor para cumprir a sua vontade, para cumprir o seu querer, nós vamos poder expressar: nunca vimos coisa igual. Nós vamos presenciar milagres, nós vamos presenciar transformação, experiências estas que estão reservadas àqueles que estão dispostos a estarem sensíveis às necessidades dos outros, aqueles que estão dispostos a investir em tempo. Todos ficaram admirados com o que Jesus realizou na vida daquele paralítico. Jesus perdoou os seus pecados, Jesus o curou. Aquele homem que chegou carregado agora volta para casa, transformado pelo poder de Deus. Seria muito mais fácil Jesus apenas dizer: os teus pecados estão perdoados. Ninguém poderia afirmar ou aferir se de fato estariam ou não. Mas por outro lado, eles puderam ver o grande milagre, ver aquele homem voltando para casa e para a glória de Deus, andando e glorificando ao Senhor. É para isso que o Senhor está nos chamando, é para isso que existem os grupos familiares, para estarmos sensíveis aos que estão carecendo, é para estarmos dispostos a pagar um preço, para levarmos pessoas a Jesus, e também para podermos viver e presenciar milagres de transformação. Talvez você ainda não participa de um grupo familiar, talvez você ainda não tenha vivenciado a igreja nas casas, mas nessa noite eu gostaria de fazer um convite para você, a se tornar um membro do grupo familiar, a participar desse projeto que vem do coração de Deus, porque era assim que a igreja primitiva vivia. E eu quero convidar você, a partir de hoje, se ainda não faz, a estar sensível às pessoas que estão ao seu redor e a investir tempo nelas, as dracmas que estão perdidas. E eu tenho certeza que você, meu irmão, vai vivenciar coisas que você nunca viu ainda na sua vida cristã. Que Deus nos abençoe. Eu queria convidá-lo a refletir por alguns instantes na imagem e na história daquele paralítico. Talvez você também tenha ouvido falar naquilo que Jesus realiza, naquilo que o poder do Evangelho produz, na transformação que Jesus pode trazer. Mas é possível que você esteja presente aqui nesta noite, mas ainda não foi transformado por um encontro com Jesus Cristo.
E eu queria desafiá-lo a nesta noite dar esse passo, tomar essa decisão e permitir que Jesus opere em sua vida o milagre que Ele quer operar. Aquele homem foi curado, sim, como paralítico, mas na verdade o grande milagre operado por Jesus na sua vida foi o perdão dos seus pecados, que é o que Jesus realiza exatamente quando o encontra. É aquilo que Jesus veio trazer ao morrer na cruz, para que os nossos pecados fossem pagos com o seu sangue e com o seu sacrifício. E talvez você ainda não tenha experimentado o perdão dos seus pecados, que Jesus e só Jesus pode trazer. E eu queria só perguntar nesse instante se existe alguém aqui nesta noite que gostaria de permitir que Jesus transformasse a sua vida, perdoasse os seus pecados, que Jesus realizasse em seu coração o milagre do qual você precisa. Se você está presente aqui nesta noite e sente o desejo de entregar sua vida a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, realiza em minha vida o milagre que queres realizar, transforma a minha vida, perdoa os meus pecados. Se você quer dizer isto para o Senhor Jesus, nesse momento, eu queria convidar você a levantar a sua mão, onde você estiver. Eu gostaria de ver daqui, porque eu gostaria de orar por sua vida. Há alguém aqui nesta noite que quer entregar sua vida a Jesus nesse instante, que quer permitir que Jesus seja o seu Salvador, quer permitir que Jesus transforme o seu coração, traga o perdão dos seus pecados. Há alguém que quer fazer isto agora, que acredita que Jesus pode trazer para a sua vida o que ninguém mais pode trazer, e corajosamente quer permitir que Jesus seja o seu Salvador. Quer fazer isso agora? Levante sua mão. Há alguém? Levante sua mão, onde você estiver, levante sua mão bem alto, eu quero ver daqui. Queremos orar por sua vida. Há alguém que nesse instante quer entregar sua vida a Jesus? Há alguém? Deixe-me fazer uma segunda pergunta. Talvez você não esteja na condição daquele homem paralítico que ainda precisa de Jesus, mas você conhece alguém que precisa de Jesus. E nesse instante eu quero perguntar: você está disposto a levar alguém a Jesus? Você está disposto a cooperar para que alguém que ainda não conhece a Jesus tenha um encontro com Ele? Você está disposto a, neste momento, a assumir o compromisso e dizer: eu estou pronto a pagar o preço, eu estou pronto a investir o meu tempo, eu estou pronto a investir as minhas energias, eu estou pronto a investir os meus recursos, se isso for necessário, mas eu quero me empenhar para que alguém que precisa de Jesus seja salvo por Ele, seja transformado por Ele. E eu queria que todos curvassem sua cabeça nesse instante, e de cabeça baixa, como você está, eu gostaria de lhe pedir que você também fizesse um gesto, dizendo com esse gesto: há alguém que eu quero levar para Jesus, há alguém, e por esse alguém eu vou investir o meu tempo, eu vou me empenhar, eu vou orar, eu vou me aproximar, para que essa pessoa conheça Jesus. Você quer fazer isso agora? Levante sua mão. Há tantas mãos que se erguem, mãos que representam corações decididos a levar alguém para Jesus. Que bênção. Há mais alguém? Levante sua mão. Mantenha sua mão erguida, porque eu quero orar por você. Pode permanecer de cabeça baixa, mas erga sua mão. Eu quero orar nesse instante por sua vida e pelo compromisso que você está assumindo agora de investir o que for necessário para levar alguém a Jesus. Senhor, essas mãos que se erguem neste instante são mãos de filhos teus que te conhecem, que sabem o que Jesus pode fazer, mas são mãos de filhos teus que conhecem pessoas que precisam de Jesus.
e que neste instante, pensando nessas pessoas, estão declarando diante de Ti, que assumem o compromisso de investir na salvação dessas vidas, investir tempo, investir energia, investir recursos, se forem necessários, para que essas vidas conheçam a Cristo. Ó Pai, usa estas vidas e concede-lhes a alegria de ver o milagre que vais operar. Concede-lhes a alegria de ver essas vidas pelas quais estão orando agora, sendo salvas por Cristo Jesus, sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Ó Pai, concede-lhes esta bênção e esta alegria. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Não pode baixar as suas mãos. Irmão, como é bom conhecer ao Cristo que nos traz transformação de vida e esperança. Mas como é bom viver a alegria de ver alguém sendo transformado por Cristo Jesus e trazer em nosso coração a satisfação de ter sido um instrumento nas mãos do Senhor para que essa vida seja salva. Fico a imaginar, depois de todo aquele esforço, todo aquele empenho, todo aquele trabalho daqueles 4 homens, quanta satisfação houve em seu coração ao ver o milagre que Jesus operou. Ao acompanhar aquele homem retornando para sua casa, não mais conduzido por eles, mas caminhando, transformado pelo poder de Cristo Jesus. Como é bom quando nós conhecemos alguém que precisa de Jesus, e nós levamos este alguém a Cristo, e esse alguém passa a ser agora um companheiro em nossa caminhada com Cristo, um irmão para estar ao nosso lado, e para caminhar conosco. Que o Senhor continue a nos despertar, a fazer crescer em nós o amor pelas almas perdidas, e a nos tornar instrumentos seus. O pastor Fabrício nos lembrou muito bem que os grupos familiares são um extraordinário instrumento para que pessoas que não conhecem a Cristo possam conhecê-lo. Pelo grupo familiar nós podemos nos unir a outros que podem ser nossos companheiros nessa trajetória para levar pessoas a Cristo. E o nosso grande desejo é que cada membro de nossa igreja se integre, se envolva em um grupo familiar. E segundo, que cada grupo familiar de nossa igreja seja um instrumento nas mãos de Deus para a salvação de almas. Como nós desejamos ver ou continuar vendo os milagres que Deus deseja operar. Vamos cantar Pai, faz-nos um, falando da comunhão que nós podemos viver como igreja de Cristo. E assim como a igreja primitiva, no templo e nas casas, vivendo e experimentando esta comunhão. Pai, faz-nos Nós queremos terminar o nosso culto de uma forma diferente hoje. Eu vou pedir ao nosso ministro de música que cante conosco mais uma vez
este hino, porque agora eu gostaria de pedir a todos os irmãos que participaram do congresso na sexta-feira, no sábado, que viessem aqui à frente. Nós iremos orar para concluir este culto, mas queremos todos aqui à frente, até para que a gente tenha uma fotografia registrando a participação de todos vocês. Então, queria pedir, enquanto nós cantamos, a todos os participantes desse congresso que viessem aqui à frente. Pode vir, pode deixar o seu lugar enquanto nós cantamos mais uma vez este hino, e em seguida nós oraremos encerrando este culto. Eu gostaria que ninguém se retirasse, para que nós pudéssemos permanecer juntos até o final, mas aqueles que participaram do congresso aqui à frente, para esse momento final do culto. Queria pedir à professora Cássia que nesse instante viesse aqui para fazer chegar às mãos do pastor Fabrício uma lembrança de nossa igreja. Pedir ao pastor Apolônio que também me ajude entregando um CD dos 90 anos da Capunga. Ele vai levar essas recordações de nossa igreja, levando consigo a certeza de que ele será lembrado por nós, lembrado por nossa igreja, com uma imensa gratidão a Deus, pelo modo como ele foi instrumento nas mãos do Senhor para nos falar. Pastor Fabrício, transmita ao pastor Fernando Brandão, a toda a equipe da Junta de Missões Nacionais, nossa gratidão por nos haver cedido seu gerente de evangelismo para estar conosco nesse congresso. E o nosso compromisso de continuar orando pela obra realizada pela Junta de Missões Nacionais e, nesse momento, pelo envolvimento de igrejas batistas de todo o Brasil, através do projeto Pequeno Grupo Multiplicador, que tem certamente proporcionado um grande avanço na plantação de novas igrejas e na obra da evangelização. Nós temos a irmã Heloísa veio aqui à frente para dizer que ela tomou a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus. Através do grupo familiar, ela pôde conhecer mais dessa mensagem, aproximar-se mais dessa mensagem, e o grupo familiar, à semelhança daqueles homens que levaram aquele paralítico até Jesus, tem a alegria de saber que ela tem conhecido a Jesus, e o grupo tem contribuído com isso. Como é bom perceber o agir de Deus na vida de alguém, transformando e trazendo salvação. Que Deus abençoe, minha irmã. E nós vamos, em nossa oração final, também apresentar a sua vida ao Senhor. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Nós estamos chegando ao final deste culto, que é também o final desse congresso. Reiteramos as palavras da irmã Cássia, agradecendo a todos aqueles que cooperaram, que contribuíram para que esse congresso acontecesse. Uma grande bênção, uma grande conquista para a nossa igreja. Certamente há muito mais a fazer. Mas iremos orar também desejando a todos
uma semana ricamente abençoada por Deus, que deixemos este lugar com a bênção do Senhor. Lembrando, hoje é dia do amigo. Aliás, a pastoral do boletim de hoje foi uma sugestão, o tema foi uma sugestão do nosso amigo, irmão Eliude, que sugeriu que falasse sobre o dia do amigo na pastoral. E os irmãos, então, têm o desafio que foi lançado pelo pastor Fabrício de orar por 5 amigos. Para facilitar a sua vida, eu queria propor o seguinte: o irmão ora por mim e falta só mais 4. Então, já fica mais fácil, né? Já lhe ajudei. Então, faremos dessa forma. Leve consigo esse compromisso de colocar amigos que o irmão tem diante do Senhor. Nós vamos orar. Depois da oração e da bênção, nós nos assentaremos para a oração silenciosa. Os irmãos poderão retornar aos seus lugares. Depois os pastores iremos até a porta e os irmãos poderão deixar esse santuário. Recebe, Senhor, a nossa gratidão por tua bondade, por teu amor, por tua graça, pela maior de todas as alegrias, a alegria de ver uma alma se render aos pés de Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque este é o maior e mais extraordinário de todos os milagres. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, para salvar vidas. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra fala aos nossos corações, porque a tua palavra nos move em direção aos perdidos. E eu peço que tu continues a operar bênçãos maravilhosas entre nós. Toma, Senhor, nas tuas mãos a vida da tua filha, que publicamente professa neste instante sua decisão de entregar-se a Cristo Jesus. Que outros também, da mesma forma, deem este passo, permitindo que Jesus seja o seu Salvador e Senhor de suas vidas. E abençoa-nos a todos quantos já conhecemos a Cristo. Torna-nos instrumentos teus, para que muitos outros te conheçam. Agora, Pai, que o teu imenso amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.